Muito bem, voltamos à nossa série de mensagens de 5 minutos, falando sobre esse assunto nesse momento, sobre o caminho da fé, sobre essa jornada de fé com Deus. Eu venho explicando com base em Gênesis capítulo 12, no verso 1, no verso 2, quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, eu vou te abençoar, vou te engrandecer o nome e ser tu uma bênção. Eu estou explicando algumas coisas valorosas para que você entenda que a nossa jornada é a mesma. Deus te chamou à cruz do Calvário quando ele verteu o sangue por mim e por você. Agora nós respondemos a ele, não por uma resposta que eu acredito nessa obra. Ah, legal. E agora eu vivo uma vida isoladamente? Não, não, não. Nós estamos inseridos nele. É isso que eu expliquei nos vídeos anteriores. Não deixe de assistir sobre isso, mas eu quero continuar. Voltando a insistir sobre isso. Veja, ora, disse o Senhor a Abrão. E essa é uma característica dessa jornada nossa com Deus. É a jornada de uma chamada. Eu quero te falar que Deus tem uma chamada para a tua vida. Não entenda apenas isso como uma chamada de ministério e tal, porque no meio de muitas pessoas, quando elas respondem a Deus, inserido dentro dela, obviamente, tem uma chamada ministerial. Mas eu quero te falar que, independente disso, cada um de nós precisa responder a essa chamada. Então Deus disse a Abraão, e o que Abraão fez? Respondeu aquela chamada. Então, a questão da resposta à chamada de Deus é importantíssimo, gente. Então, sempre ouvir o que Deus tem a te dizer ou a proposta que Ele tem e responder é fundamental. Primeira coisa que eu quero falar sobre chamada, 4 coisas interessantes aqui, rapidamente eu compartilho contigo, que envolve essa questão de chamada é: a chamada, ela precisa primeiro ser reconhecida. A voz de Deus, ela tem sido ecoada sobre a face da terra com cada vez mais intensidade, mas uma boa parte de pessoas ainda não a reconhece. Há muita interferência nessa ação direta de reconhecer a voz de Deus, não é? Em João capítulo 10, Jesus disse que as ovelhas seguem a sua voz porque reconhecem a sua voz. É interessante que nós não caminhamos com Deus olhando para Ele, né? Nós não caminhamos pela visão, nós caminhamos por responder, por ouvir. É interessante que a fé vem pelo ouvir. Olha as ligações com o ouvir, gente. Se você estudar a ovelha e o relacionamento da ovelha com o seu pastor, você vai ver que as características da ovelha são características prontas para respostas. Elas respondem à chamada. Qualquer vídeo que você possa assistir, você vai ver um pastor falando algo, chamando e elas respondendo. É incrível. E Jesus compara em João capítulo 10, nós somos suas ovelhas, pertencemos a Ele e nós o seguimos porque reconhecemos a sua voz. Quanto mais você tem um relacionamento íntimo com a pessoa de Deus e gasta tempo com Ele, com maior facilidade você reconhecerá a voz de Deus. E eu quero te falar de maneira bem simples que a voz de Deus é a sua palavra. Mas ela precisa estar viva dentro de mim, para que eu reconheça que há uma direção naquilo que Deus está me falando através da sua palavra. Ou através de uma pessoa que me deu uma palavra, ou através dessa mensagem que eu estou passando para vocês em 5 minutos. Então, quanto mais você cresce, você vai entender que é importante nós respondermos. A chamada, ela precisa ser reconhecida. A voz de Deus precisa ser ouvida, reconhecida, ela precisa ser entendida. São estágios que se seguem. Ouvir, reconhecer e entender a chamada é o começo da nossa caminhada com Deus. Se nós não estivermos perceptíveis e atentos para isso, né? Mas se você realmente é uma pessoa que caminha com Deus e você se abre para Ele, tem um coração aberto, você reconhecerá que Deus fala contigo. E o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que Abraão fez foi responder. Imediatamente ele pegou toda a sua família e aquilo que envolvia a vida dele e saiu para responder o que Deus havia pedido. Então essa é uma verdadeira caminhada com Deus, respondendo à chamada de Deus. Deu para entender isso, gente? Muito legal. Reconhecer e responder à voz de Deus. Guarde isso no teu coração, hein?
Muito bom. Ok, dá uma curtida no nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal e deixa aí um comentário porque é importante pra gente. A gente se vê no próximo vídeo.